Hoje iremos acompanhar a história de Rick Gladiator, que passou pelo treinamento infernal com o grupo lendário Orichalcum, os mais poderosos do continente, que tornaram Rick tão poderoso quanto o aventureiro de Rank S. Mas Rick inicia sua jornada no Rank F, em um mundo onde todos pensavam que para alcançar seus sonhos era necessário começar enquanto ainda se é jovem. Mas esse ex-funcionário da guilda de meia-idade se recusava a desistir de seu sonho de se tornar um aventureiro. Mas como será que Rick vai encarar seus desafios depois de ter como base de ensinamento esses seres lendários? Mas antes de iniciarmos a temporada de julho, eu peço para vocês deixarem a sua inscrição, além de curtir e comentar bastante, para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Mas agora, bora pro anime! Após 2 anos de um treinamento brutal que quase tirou a vida de Rick várias vezes, seus mentores comentam que ele se desenvolveu muito bem e com certeza não teria problema com esse tal teste Rank E, e talvez até acabe destruindo a arena, apesar de Rick imaginar que não estava à altura deles. Mas vamos avançar há algum tempo em um lugar onde todos imaginavam que para seguir seus sonhos é melhor iniciar quando se é jovem, principalmente para os aventureiros, cujo seu corpo é sua ferramenta de trabalho. Mas mesmo assim existiam adultos que não desistiam, e este era o caso de Rick, que deixa a recepcionista Alyssa surpresa ao entregar a sua inscrição para o teste de Rank E, já que Rick foi seu veterano há 2 anos atrás. E ela admite que ficou surpresa pela maneira como ele se demitiu, mas o que a deixou ainda mais surpresa foi quando soube que ele se tornaria um aventureiro, o que Rick imaginava. Afinal, era impensável começar como aventureiro quando se tem 30 e poucos anos, já que as pessoas iniciavam como aprendiz de Rank F na adolescência e se tornavam aventureiros de Rank E depois de 2 anos. O que desperta a curiosidade de Alyssa sobre o que ele fez durante esse tempo. E Rick responde que treinou nas montanhas com seus companheiros, mas um bêbado os interrompe e começa a dar em cima da garota de forma insistente. Mas Rick pede que ele se acalme e ao encostar na barriga do bêbado, ele acaba desmaiando, deixando todos curiosos sobre o que tinha acontecido. Mas Rick acreditava que ele tinha bebido demais e após receber o seu cartão para o teste de rank, ele encontra sua companheira Reanette e acaba olhando pra onde não devia. Mas enquanto isso, todos se questionavam como aquela mão surgiu na armadura de aço do bêbado, que na verdade era um ex-aventureiro de Rank A chamado Dumond, o Cavaleiro Selvagem, que estava sendo procurado por agressão, deixando Alyssa surpresa ao se questionar se Rick quem tinha feito aquilo. Mas no dia seguinte, Rick passa pela avaliação e quando vai medir a sua quantidade de energia mágica, a bola de cristal emite uma luz fraca que se dissipa rapidamente e o avaliador fica frustrado ao dizer que seu rank seria F-, fazendo os outros aventureiros darem risada do velho. Mas assim que Rick sai da sala, a bola de cristal se quebra e em seguida ele passa pelo teste de força, onde o avaliador pede que eles acertem seu golpe mais poderoso no saco de slime verde, que era capaz de absorver ataques poderosos. Enquanto Rick lembrava de seu mestre, o dizendo que não importava que arma ou magia ele usaria, já que a base de tudo seria seu próprio corpo. E quando conseguisse destruir esse saco de slime dourado com as próprias mãos, ele teria a certeza que construiu um corpo em que podia confiar. Afinal, isso seria o básico para os aventureiros, e com um tapinha ele destrói o saco de pancadas, deixando Rick em choque. Então o homem diz para Rick começar com 50 mil socos por dia, o que foi um verdadeiro inferno. Mas voltamos ao teste, onde o filho de um duque considerado um prodígio por ter apenas 11 anos e magia equivalente a um rank C, iniciava sua magia Chamas do Inferno, deixando todos impressionados com sua magia de terceira natureza, que apesar de seu brilhantismo, acaba sendo uma minúscula bola de fogo que acerta o saco de pancadas, mas todos acham aquilo genial, enquanto Rick se lembrava de sua mestra que o atacava com uma mega bola de fogo, mas talvez o garoto tenha o comprimido para usar em ambientes internos, o que era realmente brilhante. E assim eles seguem as avaliações, com Rick pensando que o saco de slime verde era impressionante. E finalmente chega a sua vez, mas o avaliador questiona se ele realmente começou como aventureiro com 30 anos, o que Rick confirma. Então o homem o aconselha a desistir, afinal
final, o resultado de seu teste mágico tinha sido terrível, o que não era surpresa, já que apenas era possível evoluir quando se começava jovem, fazendo Rick pensar que ele podia ter razão e volta a se lembrar de seu treinamento, e que realmente tinha começado tarde, mas qual seria o problema disto? Afinal, não importava a idade que se começava algo novo, e com apenas um soco, Rick destrói o saco de slime, assim como a parede da sala, deixando todos em choque, enquanto ele se perguntava se o saco estava com defeito, mas o garoto prodígio se questionava quem era esse cara que roubou toda a atenção, mas ele não se importa com isso, afinal sua verdadeira especialidade era a magia de defesa. E em seguida o garoto fica em choque pelo velho ter defendido uma magia de quarta natureza, algo que nem mesmo ele conseguia, enquanto o avaliador admitia que ele era incrível, e por isso decide usar uma magia de quinta natureza e recomenda que Rick use uma magia de defesa de nível superior, e envergonhado Rick admite que apenas podia usar magia de primeira natureza, deixando o mago surpreso, já que ele possuía um nível de precisão impressionante, mas Rick o diz que não precisava se preocupar e sentia que ficaria bem, deixando o mago indignado por ele estar o subestimando, e por isso ele decide dar tudo de si no próximo golpe, que causa uma mega explosão, que foi capaz de destruir a barreira do teste e chama a atenção do cavaleiro de primeira classe Sylvester, que pergunta o que tinha acontecido e que barulho seria aquele que não devia ser ouvido em um teste, mas quando contam sobre um aventureiro de rank F que destruiu o saco de slime verde e depois se defendeu de um feitiço de quinta natureza com um de primeira, ele questiona se seria alguma piada da guild, mas o que realmente o deixa intrigado seria a idade do candidato, de 32 anos, que trabalhou por 14 como recepcionista da guild, e ele até pergunta se recepcionista era um título dado a alguém que eliminou um dragão, o que a garota nega. Aliás, vamos para uma breve explicação onde o saco de slime verde possuía a menor das resistências, enquanto o dourado seria o mais forte, mas voltamos para Rick, que após o teste teórico encontra sua companheira Reanette, e diz a garota que com certeza tirou 10 no teste escrito, afinal era um ex-funcionário de escritório, e se pergunta se seria capaz de passar nesta primeira fase, já que tirou F- da capacidade mágica, mas Reanette acreditava que tudo ficaria bem, já que ele mostrou um crescimento surpreendente nesses últimos 2 anos, mas o garotinho prodígio vai até Rick o chamando de plebeu, e Rick tenta lembrar o nome do garoto, que era algo com Nu, deixando o menino indignado, já que se chamava Fred, aliás, não era nada com Nu, mas Rick questiona se ele precisava de ajuda para encontrar os pais, e até se oferece para ajudá-lo, mas o garoto estava irritado, porque tinha planejado se exibir neste teste, afinal era um prodígio, e com isso teria sua estreia magnífica, e começa a chorar enquanto dizia que ele se destacou muito e arruinou seu plano, deixando Rick desesperado, mas uma garota acaba aparecendo e diz que Rick tinha muita coragem por fazer seu irmão chorar, e se apresenta como Angélica, a irmã mais velha de Fred, que diz que aquele velhote de quase 40 anos tinha o maltratado, deixando Rick indignado, afinal tinha 30 e poucos anos, mas Angélica o chama de velho terrível e decide desafiá-lo para um duelo, jogando sua luva em Rick, que questiona como as coisas chegaram a esse ponto, e ao pegar a luva da garota, ele diz que ela acabou a sujando, e a filha de um nobre não devia saber o trabalho que dava lavar roupa, mas Reanette o avisa que ao pegar a luva, ele acabou aceitando o desafio, deixando Rick confuso, e dessa forma eles vão até a arena, onde Angélica se apresenta como a cavaleira de segunda classe que iria punir esse ordinário de quase 40 anos, e conforme as regras de duelo do reino, cada participante poderia criar um requisito após a vitória, e sua exigência seria que o perdedor se torne vassalo
vassalo do outro até o fim da vida, mas Rick não sabia o que eram os Cavaleiros do Reino. Então Reanette o explica que eles atuavam como protetores da paz no reino e uma cavaleira de segunda classe estaria no mesmo nível de um aventureiro rank B, deixando Rick desesperado. Afinal, um aventureiro deste rank era capaz de derrotar monstros de alto nível sozinho, e Reanette pede para pegar leve com ela, apesar de Rick acreditar que um aventureiro de rank F jamais teria a chance contra uma cavaleira. Mas Reanette manda ele se lembrar de seu treinamento dos últimos 2 anos, fazendo Rick vomitar ao lembrar de seus treinamentos infernais, enquanto Reanette dizia que agora ele devia estar menos tenso e devia ter confiança em si mesmo. Afinal, fazia parte do grupo que se orgulhava de ser o mais forte do continente, o Punho de Orichalcum, fazendo Rick agradecê-la. E assim, ele caminha até Angélica enquanto pensava que iria enfrentar uma cavaleira de segunda classe, apesar dele não ter ideia de onde poderia chegar. E Angélica diz que como ele era um aventureiro rank F, ela iria fazer o favor de pegar leve com ele e prepara seu golpe, enquanto Rick notava que ela era do tipo de espadachim que fortalecia seu corpo e arma, enquanto Angélica questionava se ele seria capaz de acompanhar sua velocidade. E desta forma ela usa seu salto instantâneo que não acerta Rick, e ela diz que teve consideração de começar com algo mais lento, e aquele corte acaba cortando as grades na frente da garota, que questiona se ele ficou tão impressionado que perdeu a fala, fazendo seu irmão dar risada ao se gabar que Angélica era tão veloz que a chamavam de lampejo, e a menina diz que o próximo não iria errar de propósito, enquanto Rick limpava os olhos, e no segundo golpe Rick pensa que a garota era muito mais lenta do que quando ele corria de forma normal, mas o garoto tinha mencionado algo de lampejo e Reanette o lembra da batalha, e Rick desvia sem nenhuma dificuldade, deixando a menina impressionada por ele ter lido seu movimento, o que ela acha impossível. Afinal, poucos cavaleiros de primeira classe conseguiam reagir a isto, e diz que ele pode até ter desviado de seu golpe por milagre, mas não teria outra chance, e volta a atacá-lo com seu passo instantâneo. Mas Rick apenas confirma que ela era realmente lenta, e se pergunta como ela conseguiu se tornar uma cavaleira apenas com isto, mas talvez ele quem possa ser realmente poderoso, o que ele acaba descartando quando Angélica acaba tropeçando em uma pedra e começa uma sequência de golpes aleatórios, enquanto rolava, deixando Rick em choque por não ter conseguido ler seus movimentos. Então com certeza ela era alguém incrível, e admite que foi muito arrogante em pensar que era forte, enquanto Angélica estava sem graça por ter tropeçado, mas ela decide fingir que fez aquilo de propósito e diz que ele realmente era impressionante e decide se mover ainda mais rápido, com uma habilidade que podia usar apenas 3 vezes, e ao ativá-la, Rick pensa que ela até podia estar 3 vezes mais rápida, mas ainda era lenta. Mas mesmo assim, se ele tentasse algo, ela poderia desencadear outro daquele movimento impressionante e volta a desviar, fazendo a menina se questionar quem era aquele homem, e acaba sentindo os efeitos de seu golpe especial, mas decide insistir em seus golpes, e Rick continua desviando, mas no terceiro golpe ele decide enfrentá-la com um soco, mas a menina volta a tropeçar, o que faz Rick errar seu soco, causando uma mega explosão que deixa a Angélica apavorada com aquela cratera, já que se não tivesse tropeçado ele teria acertado com aquilo, que acabaria com ela, e questiona quem ele seria, e Rick responde que há 2 anos deixou de ser recepcionista da guild para se tornar um aventureiro, e agora era um simples aventureiro de rank F, o que a menina não acreditava, enquanto Rick dizia que os cavaleiros de segunda classe eram realmente impressionantes, e não era de se admirar que ela tenha desviado de seu golpe, não sabia se tinha habilidade para enfrentá-la, mas iria usar isso como experiência de aprendizado para dar tudo o que tinha, deixando a menina tão desesperada que ela acaba se rendendo, fazendo Rick questionar o motivo, enquanto ela dizia que desta vez iria permitir que ele saia vitorioso, já que conseguiu se esquivar
de seus passos instantâneos, então seria tolerante desta vez e chama seu irmão pra ir embora. Mas Rick a lembra do combinado e decide usar o mesmo que ela tinha pedido, onde o perdedor serviria o ganhador pro resto da vida. Mas Angélica pede que suas pernas superem seus limites e corre desesperadamente. Enquanto Reanette o lembrava que em breve seria anunciado os aprovados do teste preliminar e, aliás, os seus mentores estavam chegando pra ver como ele estava se saindo, deixando Rick apavorado ao admitir que estava tendo um péssimo pressentimento e principalmente por não saber se iria passar no teste. Ao derrotar o monstro supremo, essa pessoa ganharia o tesouro capaz de realizar qualquer desejo e uma das crianças que sonha ser um aventureiro terá seu sonho realizado. Mas enquanto isso, no teste de rank era anunciado através dos cartões de registros aprovados para a segunda fase, que seria uma batalha simulada, o que deixa Rick aflito, mas Reanette tenta consolá-lo e diz que caso ele não seja aprovado, eles apenas teriam que triplicar seu treinamento, deixando Rick apavorado, mas claro que ele é aprovado. E assim que saem da sala, um homem vai até Reanette e se apresenta como Haster, o filho mais velho da nobre casa de Armuit, que governavam as terras do norte. E com seu jeito snob, ele começa a dar em cima de Reanette, e quando Rick tenta se apresentar, Haster diz que não tinha interesse em um chato de meia idade, deixando Rick decepcionado, enquanto Haster dizia que perdeu seu coração nos olhos de Reanette e gostaria que ela se tornasse sua segunda esposa, mas Rick nota que isso incomodou a garota, então decide intervir, deixando Haster irritado, mas ele diz que ela era sua namorada, então não conseguia ficar quieto quando alguém dava em cima dela, e Haster começa a rir de Rick ao notar que ele estava fazendo teste de promoção, então não passava de um velho aprendiz de rank F, e Rick responde que ele devia ter cerca de 25 anos, então também começou tarde, mas Haster responde que ele realmente era alguém de terceira categoria e não conseguia determinar a força de outra pessoa, já que ele teve sua promoção de rank E aos 14 anos e agora estava no rank A, além de ser um dos examinadores do segundo teste, então ele deveria sumir de sua frente, e manda a donzela élfica deixar esse figurante de lado e ir jantar com ele, o que Reanette recusa, e ao abraçar Rick, ela diz que como ele podia ver, ela já estava acompanhada, deixando Haster indignado, enquanto ela continuava falando que além disso, o cheiro de sua colônia era tão forte que chegava a ser desagradável, e Rick pergunta se esse cheiro era dele, deixando Haster furioso, e diz a Rick que seria melhor ele estar preparado para caso ele seja seu examinador, e ao fazer isso, talvez a garota recupere o juízo, e ao sair, Rick fica envergonhado por estar nos braços de Reanette, e pede desculpas por ter dito que ela era sua namorada sem perguntá-la, e Reanette admite que isso a deixou feliz e a salvou de problemas. E naquela noite, Haster continuava irritado e seus irmãos vão chorando até ele para contar sobre o velho de quase 40 anos, que tinha os intimidado e tentou utilizar do pacto de duelo para sujeitar sua irmã à pura indignidade, deixando Haster furioso, já que fazer os membros da família de Armuit chorar era imperdoável, mas pelo menos agora ele sabia qual era o número do teste do homem de meia idade. E antes de continuar, já vai deixando. E no dia seguinte, Rick estava apavorado com a possibilidade de pegar aquele cara como instrutor, mas um homem vai até ele, se apresenta como Lynx e seria seu examinador no segundo teste, deixando Rick aliviado e muito contente, enquanto o examinador dizia que ficou surpreso ao descobrir que ele mudou de recepcionista para aventureiro aos 30 anos, e Rick responde que sabia que ficou para trás, mas o examinador achava sua determinação magnífica e como outro homem de meia idade, ele o deu coragem e desejava se tornar alguém como ele, e na verdade ele começou como aventureiro aos 24 anos, e com certeza ele deve ter sido motivado por uma emoção poderosa para entrar neste mundo aos 30, o que Rick concorda e diz ter um sonho, e Lynx responde que conseguia entendê-lo, afinal foi igual com ele, que completou 40 anos, mas para realizar seu sonho teria que chegar ao rank A, apesar de ter levado quase 20 anos para finalmente alcançar o rank B, mas mesmo assim não tinha intenção de desistir de seu sonho, fazendo Rick reconhecer que ele também possuía uma determinação imprópria para sua idade, e fica ansioso
ansioso por suas orientações, deixando Lynx empolgado, apesar de dizê-lo que não iria ter favoritismo, mas ao fundo Raster os ouvia. E após se despedir de Rick, o instrutor nota que sua mão era de alguém que treinou duro, mas acaba sendo surpreendido por Raster, que o chama de terceira categoria e devia estar honrado por estar falando com ele. E enquanto isso, Reanette notava que Rick parecia de bom humor, o que não durou muito, já que anunciam que Lynx ficou doente e Raster de Armut iria assumir, fazendo Reanette se lembrar que pelo seu segundo nome ele devia ser irmão daqueles dois que encontraram no dia anterior, deixando o Rick aflito enquanto comentavam que Raster alcançou o Rank A aos 17 anos e ficou conhecido como o Homem de 1000 habilidades, além de seu apelido, Triturador de Ranks F. Mas o pior seria os boatos de que todos os anos ele se divertia perseguindo as garotas que chamavam sua atenção, e no campo de batalha Raster eliminava todos sem nenhuma piedade, e um de seus guardas de elite vai falar com ele, enquanto Rick se perguntava o que devia fazer, já que seu oponente era de Rank A e o odiava, e ele não passava de um Rank F que só podia usar duas magias de primeira natureza. E Reanette pergunta se ele não estava se sentindo confiante, e Rick admite que todos sempre diziam que como começou tarde seria impossível para ele, o que o deixava balançado. Então Reanette o aconselha que faça o contrário, e se as palavras dos outros podem perturbar a sua confiança, então elas também poderiam o dar confiança, e ela acreditava nele e em sua força, e que passaria no teste, vencendo o Homem da Colônia. Afinal, ele tem conseguido desde o dia em que decidiu se tornar um aventureiro, e pergunta se ele confiava nela, o que recupera a confiança de Rick, que a agradece. Mas uma pessoa encapuzada os interrompe e com um discurso duvidoso, ele convence Rick a deixá-lo ler sua sorte, mas Reanette nota um círculo mágico na cadeira, mas acaba sendo tarde, e o círculo é ativado, fazendo o garoto, que na verdade seria Fried disfarçado, dar risada por ele ter caído em sua armadilha, mas Reanette o segura e acaba destruindo a parede, e enfurecida ela questiona pra onde ele enviou o Rick com a magia de teleporte. O garoto questiona o porquê contaria, e com apenas o balançar de seu dedo, Reanette causa uma ventania que corta os cílios do garoto e diz que o próximo seria em seu olho, deixando o menino desesperado. Então ele começa a falar que a magia de teleporte era muito difícil, então mesmo para um prodígio como ele, só conseguiria enviar alguém para 100 metros de distância. E Rick acaba indo parar para trás do local do teste, e um grupo o cerca e pedem desculpas, mas teriam que colocá-lo para dormir, e se apresentam como os guardas pessoais da elite da família de Armut. Afinal, não tinha necessidade de incomodar o Sr. Raster com alguém como ele, que iria falhar no teste sem sequer ter participado, e para isso iriam dar uma surra nele, deixando o Rick aflito, quando eles comentam que a força de cada um equivale a alguém de Rank B, embora tenham aqueles que se comparem com um Rank A, o que era o caso do líder, fazendo Rick pensar que estava perdido. Mas ele é surpreendido pela chegada de seus mentores, que perguntam por que Reanette não estava por perto, o que deixa Rick em choque, e o ogro questiona o que ele fazia ali. Afinal, tinha um teste para fazer e Rick tenta se justificar, mas um homem questiona quem seriam eles e se queriam ser eliminados, e Rick tenta defender os guardas ao dizer que eles estavam o ajudando a aquecer antes do teste, o que deixa o homem confuso, mas o ogro diz que nesse caso ele também iria ajudá-lo, deixando Rick apavorado ao mandar o líder deles se retirar para salvar suas vidas. Mas o homem o ignora e ataca o ogro com sua espada, que é completamente aniquilada por apenas encostar no ogro, deixando o homem surpreso. Mas mesmo assim, o homem tenta dar um soco no ogro, que esmaga sua mão, fazendo ele ficar em choque. Mas o ogro pede que ele não se preocupe e cura sua mão por completo, enquanto dava conselhos para que ele fique mais forte, deixando todos sem acreditar que aquele ogro podia falar e usar magia, e o velho fica sem acreditar que possa ser eles. Mas o elfo pergunta a Rick se esta era uma daquelas situações onde tiveram um problema e inventaram um pretexto para brigarem, o que Rick confirma. Então o elfo pede que ele fique calmo,
já que iria resolver de forma pacífica com seu fuzil, que Rick não sabia o que era, e o elfo diz que essa era sua nova criação, e começa a atirar contra os guardas, deixando o Rick sem acreditar no que estava vendo, confirmando as suspeitas do líder. Mas um homem manda eles ficarem parados, senão iria eliminar a garotinha, e Rick e o ogro aconselham que ele solte a menina, pro seu próprio bem, e a menina pergunta o que estava acontecendo, e Rick diz que ele só queria brincar com ela, o que deixa a menina empolgada, mas o homem manda ela ficar quieta e a segura com força, deixando a menina furiosa. Então ela ativa sua magia, deixando todos apavorados por ela ter lançado uma magia de sétima natureza, apenas dizendo toma, e o líder revela que ela tinha 10 anos, e era a maga vampira prodígio mais poderosa, e era conhecida como a criança demônio da devastação, Aliceret. Apesar de sua aparência, aquele meio elfo, meio anão, tinha 50 anos e suas técnicas estavam a 1 milênio à frente de seu tempo, e era o maior artesão de armas do mundo, e o conheciam como a oficina milenar de Mizet. E também tinha aquele ogro que possuía uma força física monstruosa, e sua inteligência à altura, que era capaz de usar todas as magias de suporte existentes, a besta sábia Brugston, e todos seriam aventureiros de rank S, os monstros que possuíam o senso de batalha que desafiava a lógica, e eram os membros de um grupo composto apenas por ranks S, o grupo mais forte do continente, o lendário Punho de Orichalcum, e admite que nunca imaginou que os conheceria pessoalmente, e agora poderia se aposentar e viver o resto de seus anos em paz, fazendo seu companheiro reconhecer seu olhar sincero. Mas enquanto isso, Aliceret se divertia soltando várias magias e acabando com todos, e Rick diz que agora iria dar o seu melhor no teste, um pouco desanimado. Mas enquanto isso, Fried questionava por quanto tempo Reanette iria segurá-lo, e ela responde que seria até a volta de Rick, e o menino diz que ele não voltaria, já que onde o enviou estava cheio de seus guardas, mas ele acaba sendo surpreendido com a chegada de Rick, que estava ileso, e Reanette o joga pra longe e dá as boas-vindas pra Rick, que estava curioso sobre aquele buraco. Mas os dois são interrompidos por Lynx, que estava ferido, e revela que Raster tinha feito aquilo com ele, e como pôde ver, ele não teve a mínima chance, fazendo Rick se questionar se ele fez tudo isso para ser seu examinador. E Lynx conta que quando ele fez isso, perguntou qual seria seu sonho, e ele respondeu que veio de uma área pobre e remota, onde haviam crianças que sonhavam em se tornar aventureiros, e por isso ele desejava criar uma escola para elas. Mas Raster o disse que ele não passava de uma escória de terceira categoria que começou tarde, e ainda queria construir uma escola, o que seria péssimo, já que se forem ensinados por alguém de terceira categoria, também se tornariam terceira categoria. E sem nenhuma piedade, ele começou a bater em Lynx, já que acreditava que essas pessoas idosas como ele apenas pioravam o mundo, e apesar disso ter o deixado furioso, ele não conseguiu responder nada, e talvez ele realmente esteja certo, e seja imprudente alguém como ele ter um sonho, e aconselha que Rick desista do teste, afinal o que aconteceu com ele não tinha sido nada. Mas Rick responde que acreditava que não importava se uma pessoa inicie algo novo cedo ou tarde, e começa a caminhar para a arena, enquanto Raster descobria que Rick tinha conseguido chegar a tempo de ter seu trabalho duro e paixão pisoteados, e decide dá-lo um gostinho do sofrimento que enfrentaria. Mas Rick estava enfurecido e decidido a fazer aquele imprestável sair voando. Adolf nasceu com a habilidade de visualizar o nível dos 4 fundamentos que compõem um grande aventureiro, e seriam eles força física, controle corporal e quantidade de mana, e por fim controle mágico. E o nível de mana de Raster era tão incrível que até o causa dor de cabeça, já que era perigoso olhar para alguém forte, e ao notar Rick, ele julga ser um velho sem graça e o analisa, mas acaba indo ao chão gritando de dor ao ver seus 3 fundamentos que estavam em um nível insano. E enquanto isso, a Alice se encontrava com Reanette, que a chama para assistirem o combate com seu grupo, e Mizet diz que tinha guardado um lugar para as garotas, mas Reanette sabia sobre suas más intenções, e claro que não deixa a menina se sentar ao seu lado. E quando Rick entra na arena, Brugston questiona
cena, como seu novato promissor estava se saindo, e Reanette responde que ele passaria no teste sem nenhum problema, apesar de Alice estar insegura. Afinal, ele estava enfrentando um aventureiro de rank A, o que não preocupa nenhum deles. E Haster admite que estava impressionado por ele ter escapado dos guardas de elite, que não passavam de plebeus insignificantes, então não devia compará-lo a eles. O que Rick já sabia, mas estava curioso sobre o motivo dele ter se tornado um aventureiro. E Haster explica que tinha talento para isso, e quando se tornasse um ex-aventureiro, o seu status iria aumentar, deixando Rick decidido a não perder para alguém como ele. Então Haster inicia seu ataque com uma magia de primeira natureza, mas Rick permanece imóvel, e o garoto pergunta se ele estava tomado pelo medo, mas Rick estava tentando controlar seus sentimentos, e se lembra do conselho de Reanette, que o disse para aproveitar os primeiros minutos do combate para controlar suas emoções e observar o oponente, e Haster aumenta o nível de sua magia para terceira natureza, deixando Rick impressionado por ele não estar usando encantamentos, e Alice fica preocupada quando ele é golpeado, mas Brookston diz que esse ataque insignificante jamais afetaria Rick e pergunta se ela conhecia os 4 grandes fundamentos que determinam a força de um aventureiro, e entre eles a quantidade de mana seria o único que deve ser desenvolvido antes dos 20 anos, senão se tornaria impossível de subir o seu nível, e como Rick se tornou aventureiro aos 30 anos, a sua quantidade de mana era extremamente baixa, e por esse motivo ele teve que confiar em seu próprio corpo, e o seu primeiro treinamento foi correr até uma aldeia com 100 quilos em cada perna, enquanto cobras carnívoras corriam atrás dele, deixando Rick desesperado. E Brookston diz que para compensar a baixa mana, ele treinou de forma exaustiva as outras 3 áreas, e Haster volta a atacar Rick com a magia de quarta natureza, mas Rick continua em pé, enquanto Brookston dizia que Mizet o ensinou o controle mágico apesar de odiar trabalhar, mas o ensinou durante 2 anos, o que foi surpreendente. E Mizet responde que ele precisava ser capaz de ter uma defesa mágica digna, e se tivesse relaxado, Rick teria se tornado cinzas, com Aliceret brincando de magia com ele. E por fim, o seu controle corporal foi treinado por Reanette, deixando Alice surpresa, já que imaginava que ela seria uma empregada, mas esse era apenas o estilo de roupa dela. E Brookston diz que Rick se agarrou a todo o treinamento que recebeu, e seu poder era digno de um rank S, assim como eles, deixando Alice surpresa, enquanto Reanette dizia que ele não tinha consciência da própria força, e em parte foi culpa de Brookston que o treinou, falando que o rank F conseguia fazer tudo aquilo. E enquanto isso, Haster dizia que todos os atrasados de terceira categoria como Rick, que se recusam a ver a realidade, mereciam ser atormentados pela elite, mas Rick separa as rochas que ele tinha o prendido, fazendo Haster admitir que sua resistência física desnecessária era irritante, e decide acabar com ele com suas próprias mãos, e mesmo fortalecendo seu punho e usando um impulso de magia, ele não consegue atingir Rick, que quebra seu fortalecimento com um soco comum, e diz que entendeu o que Reanette quis dizer, já que Haster apenas se importava com seus talentos natos e negligenciava o treinamento para aprimorá-los, então jamais perderia para alguém como ele. E Haster responde que ele apenas teve sorte em conseguir anular seu ataque, e com seu feitiço completo ele ataca Rick com uma bola de fogo, mas Rick consegue dissipá-lo e diz que uma magia que foi lançada de forma descuidada não precisava de mais magia para ser bloqueada, e Mizet explica que ele usou seu alto grau de precisão para bloquear o feitiço, mesmo sem usar um centésimo de mana que o adversário usou para lançá-lo. E Haster diz que estava surpreso por ele ser tão arrogante por conta de uma série de coincidências, e novamente parte para cima de Rick, que o considerava lento, e acerta um soco no garoto, que consegue se defender. E Angélica nota que mesmo sem usar magia de fortalecimento, o velhote tinha conseguido afastar seu irmão, que tinha utilizado, e realmente estava certa sobre ele não ser alguém normal. E Haster reconhece que Rick possuía habilidade acima de um rank E, que possuía uma sorte absurda para alguém de terceira categoria, e Rick responde que o que usou nem foi magia, e seu nível de precisão era superior à magia
magia de fortalecimento de Haster, que pergunta como alguém como ele, que possuía o mínimo de mana, ficou tão forte em apenas 2 anos. E Rick responde que o aprisionaram em um covil de dragão e apenas o deixaram sair depois de derrotá-lo, e passou por várias explosões e nadou através do fluido de captura de monstros até se afogar, e Alice questiona se ele não teria sido eliminado diversas vezes se tivesse feito isso, o que Bruxton diz ter acontecido, mas se aplicar sua cura imediatamente após sua perca, ele consegue trazer a pessoa de volta à vida, e ao superar suas limitações físicas, quebrando e reconstruindo rapidamente seu corpo, se tornaria mais forte. E Rick realmente aguentou muita coisa, sendo jogado do penhasco e atingido por uma pedra enorme, mas Haster acreditava que tudo era mentira e questiona qual seria sua motivação para suportar um suposto treinamento severo, e Rick responde que era igual ao homem que ele feriu e foi movido por seu sonho de derrotar o monstro mais forte do mundo, o Kaiser, fazendo Fried e Haster darem risada enquanto Alice perguntava se esse não seria o monstro da lenda do herói Yamato, o que Reanete confirma, afinal esse também era o objetivo final do seu grupo, o punho de Orichalcum, e Haster diz que isso não passava de um conto de fadas, ou melhor, do sonho de uma criança, e Rick responde que estava tudo bem se ele não achava que não passava de um conto de fadas, afinal não tinha nada a ver com ele, e Haster concorda, já que não iria acompanhá-lo nessa besteira, e o prende com sua magia de sétima natureza, enquanto dizia que iria mostrá-lo o que era o verdadeiro talento, para que nunca mais diga coisas arrogantes, e inicia sua magia suprema de oitava natureza, criando um tipo de armadura de raízes para fazê-lo se rastejar diante dele, que estava determinado a acabar com Rick, que invoca sua magia de primeira natureza, fazendo Haster questionar o que ele pretendia com aquele tiro de ar, que seria uma magia básica, e Rick responde que o daria um soco direto, fazendo Haster dar risada ao perguntar se ele estava desesperado, mas Rick questiona quantas vezes ele usou sua magia, incluindo enquanto praticava, e Haster responde que não fazia ideia e depois de dominá-la, usou apenas algumas vezes, e Rick diz que já usou o tiro de ar 100 milhões de vezes, o que todos achavam impossível, mas Bruxton explica que apenas foi possível com o uso de magia especial de espaço-tempo, e Haster diz que se cansou de suas mentiras e iria acabar com isso e faria exatamente o que fez com aquele examinador idoso, quebrando seu sonho ridículo em pedaços, e usa sua habilidade suprema para dar um soco em Rick, que se liberta das raízes, e o golpeia com sua magia de primeira natureza, gerando um impacto gigantesco que destroça o braço de sua armadura, deixando Haster desesperado ao ser arremessado para a plateia, enquanto pensava que isso era impossível e que estava acontecendo com um nobre como ele, que acaba desmaiando, e Rick pergunta ao senhor Super Elite de primeira classe o que tinha acontecido, já que seu sonho ainda estava intacto, deixando todos sem acreditar no que tinha acontecido. E após a batalha, Rick se encontra com seus mestres, que elogiam seu desempenho, e ele diz que parecia que tinha ficado mais forte do que pensava, e os agradece, mas seus mentores mandam ele parar de formalidade, e seria melhor eles saírem para comer, mas os irmãos de Armut entram onde eles estavam, e Rick diz para Haster que deveria estar se perguntando como um gênio de elite poderia perder para um atrasado como ele, que questiona se Rick queria tirar sarro dele, e Fried tenta insultá-lo, mas Angélica manda ele se calar, e Rick o aconselha a limitar o número de suas técnicas para treiná-las de forma exaustiva, e de início devia refinar uma técnica até sentir vontade de vomitar, e esse seria um conselho de um veterano de vida que tinha expectativas nele como veterano aventureiro, e Haster diz que no próximo exame de promoção ele iria ser seu examinador novamente e sairia vitorioso, e seus irmãos o acompanham, mas Angélica demonstra respeito a Rick, que fica surpreso, e mais tarde se inicia o anúncio dos aprovados, enquanto os mestres de Rick se enchiam de comida, e Reanete nota que ele parecia muito calmo, e Rick responde que apenas estava se lembrando de algumas coisas, e assim Rick se lembra de quando era criança e contou aos pais
mais seu sonho de se tornar um aventureiro, igual ao da lenda de Yamato. Mas seus pais não o incentivaram, já que achavam muito perigoso. Então seria melhor ele encontrar um emprego decente e estável. Mas quando ele foi em um especialista, ele descobriu que possuía uma habilidade inata, o que era muito raro, apesar de não saberem qual habilidade seria, deixando Rick empolgado, já que possuía o mesmo poder do herói Yamato. Mas o especialista o avisa que isso não era algo que se manifestava com o treinamento, então devia ser paciente. Mas o pequeno Rick estava ansioso para que sua habilidade se manifeste logo, já que assim poderia contar com orgulho aos pais que se tornaria aventureiro. Mas os dias foram passando e sua habilidade não despertou, e seus colegas comentam que existiam casos que a habilidade não despertava mesmo com quem possuía o fator. Mas mesmo assim ele ainda poderia se tornar um aventureiro, afinal muitos não possuíam habilidades e mesmo assim ganhavam muito dinheiro. Mas ser um aventureiro tinha outro significado para Rick, que com o passar dos anos decidiu aceitar o trabalho de recepcionista da guild, o que deixou seus pais orgulhosos. E assim os anos foram passando, com Rick aprendendo seu trabalho e fazendo amizade com os aventureiros, e algumas vezes tentou despertar sua habilidade, mas nunca obteve sucesso. Então seu sonho começou a ser considerado algo impossível. E certo dia, quando Rick já tinha 30 anos, ele ajudou a Alyssa no trabalho e avisou que ultimamente alguns monstros têm surgido na cidade, então em breve deveria ser anunciado uma missão que provavelmente seria de Rank D, já que os monstros eram de nível baixo. Então a Alyssa decide fazer os preparativos e o amigo de Rick, Zaid, o mostra que tinha conseguido ser promovido pro Rank B e agora poderia viver apenas como aventureiro, deixando Rick surpreso e o parabeniza pelo feito. E naquela noite, Rick estava frustrado por ter ficado sentado no mesmo lugar por 14 anos, fazendo o mesmo trabalho, apesar de ter garantido uma vida estável, e se pergunta onde estaria se tivesse se tornado um aventureiro. Mas um grito chama sua atenção e ele corre em direção a ele, onde encontra um troll gigante. Se pergunta o que um monstro de nível médio fazia na cidade, e ao notar uma garota próxima a ele, Rick tenta defendê-la, mas ela o manda se afastar e acaba com o troll sem nenhuma dificuldade, deixando Rick impressionado, enquanto a mulher o agradecia por ter tentado salvá-la, mas não precisava se preocupar, já que ela era uma aventureira. E assim, Rick conheceu Reanette. E após as apresentações, Rick a agradece por ter o salvo e pergunta se ela seria de Rank B, já que era tão forte, o que a menina nega, deixando Rick empolgado com a possibilidade dela ser de Rank A. Afinal, era a primeira vez que viu alguém de Rank A lutando, mas a menina volta a negar, deixando ele confuso. Então Reanette mostra seu emblema de Rank S, deixando Rick em choque, já que os Rank S eram tão fortes que eram retirados dos registros da guild, e apenas o escritório principal os supervisionavam. E meio nervoso, ele diz que nunca imaginou que ela seria de Rank S. E agora que conheceu uma aventureira lendária, ele gostaria de fazer uma pergunta um pouco estranha, mas pede pra ela não rir disso, o que Reanette não considerava um problema. Afinal, faziam 9 anos que ela não dava risada, o que era meio preocupante. Mas Rick começa a falar que desde criança o seu sonho era se tornar um aventureiro para derrotar o Kaiser Alsapiet, chamando a atenção da garota, enquanto ele dizia que tinha uma habilidade inata que não tinha se manifestado. Mas ele deixa isso de lado e pergunta se ela achava que ele poderia se tornar um aventureiro, apesar de ter 30 anos. E Reanette responde que pôde notar que ele possuía coragem, o que era importante para os aventureiros. Mas como ele trabalhava como recepcionista da guild, devia conhecer o fator quantidade de mana, que apenas podia evoluir quando se é jovem, e depois de certa idade se torna praticamente impossível de aumentá-la. E considerando que uma certa quantidade de mana é necessária para se tornar um aventureiro, apenas teria uma resposta para isso, e pede desculpas ao dizer que não teria possibilidade de seu plano de se tornar um aventureiro ter sucesso, o que Rick concorda, e meio nervoso ele começa a falar sem parar que ao ouvir isso de uma aventureira de elite, ele estava melhor e podia desistir do sonho que tinha se apegado, e a agradece por ter dito a verdade. Reanette pede desculpas
desculpas por aquilo, mas ele diz que ela não precisava se preocupar e admite que se sentia ótimo por ter conhecido uma moça adorável como ela, e pergunta se poderiam sair para comer algo a alguma hora, mas não passava de uma brincadeira, mas Reanette concorda e pergunta se no dia seguinte estava bom para ele, deixando o Rick surpreso. E no dia seguinte ele trabalhava extremamente empolgado e finalmente chega a noite do jantar com uma linda garota, e ele pensa que talvez a sua vida ainda não seja um lixo e talvez tenha conseguido uma namorada, mas ele fica frustrado quando os monstros começam a aparecer na cidade, o que tem acontecido com uma frequência incomum, e se depara com Reanette dizimando os monstros, e ela pede que ele não se preocupe, já que ele lidaria com aquilo. Então Reanette, a dama da lâmina talhadora, parte pro combate, eliminando o exército de monstros com sua agilidade absurda, fazendo Rick admitir que a força dela superava o incrível. Mas após derrotar todos os monstros, Reanette entra em choque com uma lembrança do passado de um lugar em chamas, e Rick corre até ela enquanto a menina reconhecia aquela energia, e quando o monstro estava prestes a atacá-lo, Zaid o salva e diz que Rick escolheu um péssimo lugar para um encontro, e junto a outros aventureiros eles começam a lutar contra as criaturas, fazendo Rick admitir que tinha achado que tinha desistido, mas ainda sentia um pouco de inveja disso, e Reanette avisa que esse lugar era perigoso, e Rick diz que ela não precisava se preocupar, já que Zaid estava ali e era um aventureiro de rank B, mas Reanette avisa que mesmo assim não era suficiente, já que próximo deles havia um dragão, e ela sabia disso, porque ao sentir a magia de um dragão, ela perdia completamente o controle da magia dentro do próprio corpo, por conta de uma espécie de trauma, e todos são surpreendidos pelo dragão, que de certa forma explicava aquela quantidade de monstros aparecendo na cidade, e um dos aventureiros acaba atacando o monstro com sua magia, que não tem nenhum efeito nele, que apenas com seu rugido faz todos irem ao chão. Então Zaid manda todos fugirem, mas eles são impedidos pela barreira do dragão, que não pretendia deixá-los sair, e apavorado, Zaid diz que esse seria o fim, mas Rick caminha até o monstro e Zaid questiona o que ele estava fazendo e o que o recepcionista de guild poderia fazer, e Rick responde que desse modo todos seriam eliminados em vão, e pensou que se enfrentasse essa coisa, então talvez ele possa ser eliminado como um aventureiro, e mesmo dizendo isso, ele não podia considerar aquilo uma luta, afinal ficaria em pedaços se ele apenas encostasse nele com sua garra, e admite que tinha pensado que se sentiria melhor depois de desistir de seu sonho, mas seu sangue estava fervendo, afinal sempre sonhou em viver dessa forma, e joga uma pedra no dragão, que não faz nenhuma diferença contra o monstro, mas isso foi o que deu coragem aos aventureiros, e Zaid diz a todos que eram aventureiros e não podiam deixar o recepcionista assumir a liderança, então eles começam a golpear o dragão com tudo que tinham, mas seus golpes eram muito fracos e o dragão decide atacá-los com o sopro de fogo, então Zaid usa sua habilidade Corpo de Ferro em todos, e a barreira é tomada pelas chamas do dragão, e mesmo com a defesa todos são feridos, e Reanette pensa que poderia acabar com o dragão se pudesse lutar, e novamente eles são surpreendidos por Rick, que se ergue dos escombros, e mesmo ferido ele caminha até o dragão enquanto pensava sobre seu sonho, mas um monstro o esmaga, deixando todos aflitos, mas isso acaba despertando a habilidade inata adormecida de Rick, que ergue a pata do monstro, surpreendendo a todos, que se perguntavam se aquele realmente seria Rick, e Reanette nota que tinha tanta mana transbordando dele que até ficou visível, e Rick pergunta por que sua habilidade demorou tanto para despertar, mas isso não importava, já que estava na hora de acabar com o lagartão, que ajudaria a testar sua nova habilidade, que consegue bloquear facilmente os ataques do monstro, e com o despertar de sua coragem bruta, Rick contra-ataca o golpe da criatura, e com apenas um soco, ele destrói a cabeça do dragão, deixando todos em choque, enquanto Rick acabava desmaiando. E um tempo depois, ele finalmente acorda cheio de dor, e Reanette pede que ele não se esforce, já que todos os circuitos mágicos de seu corpo foram destruídos, afinal esteve praticamente sem vida e ficou adormecido por uma semana, deixando Rick surpreso
surpreso e ele pergunta se ela ficou todo esse tempo esperando por ele, o que Reanete confirma, deixando ele curioso sobre o motivo, e ela responde que seria para convidá-lo a se juntar ao grupo que pertencia ao Punho de Orichalcum, que possuía o mesmo objetivo dele de derrotar o Kaiser Alsapiet, que realmente existia, e reconhece que ele, que lutou apenas com coragem, sem desistir, devia ser capaz de ficar mais forte, e mesmo agora ele poderia lutar ao lado deles, e garante que Rick pode se tornar um aventureiro, deixando ele emocionado por ser a primeira vez que alguém dizia isso a ele, e pergunta se realmente podia se tornar um aventureiro, apesar de ter feito um caminho tão longo, que Reanete confirma com um sorriso. Mas vamos voltar pro presente, onde é anunciado a aprovação do número 4242, e Reanete o dá os parabéns, porque a partir de agora Rick era oficialmente um aventureiro qualificado, e ele responde que foi graças a eles, e agradece a si mesmo por não ter desistido de se tornar um aventureiro. Laurent dá os parabéns para Rick por ter conseguido subir de rank, e como tinha interesse em seu grupo, ele perguntou se poderia ir até onde eles moravam, e mesmo aflito, Rick concorda, mas mandou ele ir com seu melhor equipamento. E ao chegar no castelo, Laurent se pergunta se confundiu com o castelo de um Lorde Demônio, mas ao tocar o sino, Rick o recepciona, e assim que entram, ele pergunta o motivo de Rick ter pedido para ele vir bem equipado, afinal não viu nenhum monstro no caminho, e Rick responde que nenhum se aproximava do castelo, mas o equipamento seria para sua própria segurança, e em seguida Reanete o recepciona, e ele observa a pequena Aliceret com a esperança de que sua filha cresça tão feliz e saudável quanto ela, mas a pequena dispara um feitiço de sexta natureza contra ele, que pensa que seria seu fim, mas Rick o salva e chama a atenção de Aliceret, mas a pequena responde que fez isso porque ele não andava brincando com ela. Então Reanete diz que iria deduzir os custos dos reparos de seu orçamento de alimentos, deixando Aliceret desesperada enquanto implorava para ela não diminuir a sua comida. Então Rick decide dar um pouco de atenção para a garota, senão aquilo iria se repetir. E por isso Reanete leva Laurent até uma sala onde ele observa Mizet e decide ir até ele, que o cumprimenta, e após as apresentações, Laurent pergunta se aquele artesanato era feito de ferro, o que Mizet confirma, afinal fazer esse tipo de coisa era uma de suas paixões, e coloca Laurent para testá-lo, e ao disparar a arma ele acaba sendo jogado para trás e fica sem acreditar no poder destrutivo daquela coisa, que com certeza mudaria completamente as táticas de batalha pelo mundo se fosse produzida em massa. E depois disso ele volta a andar pelo castelo e encontra um orc lendo, e Bruxton o convida para entrar, deixando ele impressionado com a quantidade de livros, e pergunta se ele já leu todos, o que Bruxton nega, afinal tem ajudado Rick com a maior parte do treinamento, e pergunta se ele tinha interesse, fazendo Laurent tomar coragem e perguntar se ele poderia ensiná-lo algo, e Bruxton responde que gostava de seu olhar, que possuía a mesma luz do olhar de Rick, então decide ajudá-lo, o que acaba deixando Rick desesperado. Mas enquanto isso, Laurent despencava de uma montanha com pesos na perna, enquanto pensava que seria o seu fim, mas a queda acaba sendo amortecida por um animal gigante que Reanete estava carregando, e após salvá-lo, ela diz que apostava que isso era coisa de Bruxton, e Laurent conta que ele tinha o dito para descer o penhasco correndo, mas em seguida o empurrou, e se ela não estivesse ali, ele não estaria mais vivo, o que Reanete confirma, afinal ele foi quem mais causou as eliminações de Rick, deixando Laurent aflito, mas Bruxton o encontra e o carrega para voltar a treinar, o que durou a tarde toda e deixou ele acabado, e ele diz que Bruxton tinha o dito que faria um treinamento leve, e Rick avisa que ele nunca devia acreditar nas frases deles, como faria algo leve, não vou mais fazer aquilo, e agora vai ser com seriedade as 3 afirmações do Punho de Orichalcum, e jamais se deve acreditar o que eles achavam um exagero, afinal se ele for eliminado basta trazê-lo de volta à vida, como sempre faziam, mas em seguida
seguida, Reanette serve um chá pra eles. E após ela sair, Laurent pergunta pra Rick até onde eles tinham chego, deixando Rick envergonhado ao dizer que as coisas não eram assim entre eles. Afinal, era um homem sem graça na casa dos 30, o que Laurent não considerava um problema, já que ele e sua esposa tinham uma diferença de 20 anos, e o que realmente importava seria o momento perfeito, e quando seus sentimentos se alinharem, o resto aconteceria naturalmente, deixando Rick pensativo. Reanette serve o jantar e todos começam a pedir diversas coisas pra ela, que vai até a cozinha, e Laurent aconselha que Rick aproveite pra ajudá-la, já que esse era o tal momento onde poderiam se aproximar, e claro que Rick vai atrás da garota, e Laurent comenta que gostaria de ver a habilidade inata de Rick ao menos uma vez, e Brookston responde que a habilidade dele era do tipo que precisava de certas condições para ser ativada, então ele não podia controlá-la, e Laurent diz que mesmo assim continuava sendo algo invejável, apesar de Mizet considerar Rick um fiasco com armas, mas Brookston responde que mesmo sem suas habilidades ou armas, Rick estava no nível de um Rank S, se sua habilidade Despertar da Coragem Bruta, a Alma Imprudente, for ativada, ele superava até mesmo eles, deixando Laurent impressionado. Então, depois do jantar, Brookston aproveita para perguntar se ele já ouviu falar das pedras mágicas conhecidas como as 6 joias, fazendo ele lembrar que seria algo da lenda de Yamato, o que Rick confirma e diz que o objetivo do grupo era derrotar o Kaiser Alsapiete. As 6 joias eram as pedras que abriam o portal para a espiral da origem, onde o Kaiser estava adormecido, e Mizet explica que as joias eram ativadas a cada 200 anos, e eles estavam nessa parte do ciclo, então elas devem estar liberando uma quantidade absurda de magia, e pergunta se ele sabia de algo que poderia ter relação, e Laurent responde que não fazia ideia, mas iria dar uma olhada no departamento confidencial que lidava com missões secretas, e eles o agradecem pela ajuda, mas Rick vai sorrateiramente até ele e pede mais alguns conselhos sobre Reanette, afinal ela era perfeita em tudo que fazia, então não conseguiu encontrar nenhum momento certo. E alguns dias depois, na guilda de aventureiros, uma garota chamada Rei reclamava de estar limpando o chão, afinal era uma aventureira, mas nota o orc falando com uma garotinha no ombro ao lado de um velho qualquer, enquanto o mestre da guilda se curvava diversas vezes pedindo perdão, mas não poderia deixar eles fazerem aquela missão, apesar de ter certeza que eles cuidariam daquilo sem nenhuma dificuldade. E Rick nota que a condição para a missão seria ter 2 pessoas de nível A ou superior em um grupo de 4 ou mais, então apenas precisavam de mais uma pessoa. Então Brookston pede que o mestre encontre alguém para completar o grupo, o que ele diz que faria imediatamente, e empurra Rei para completar o grupo, e ela pergunta se iria com aquele orc falante, fazendo o mestre questionar se ela estava querendo perder a vida, afinal, aquelas pessoas eram grandes aventureiros, o que a menina não acreditava, afinal, os outros 2 eram um velho e uma criança, e extremamente confiante, ela diz que não tinha escolha a não ser ajudá-los, e no caminho, ela pergunta o que eles estavam procurando, e Rick explica que um amigo contou que nessa floresta estava a pedra mágica que eles estavam procurando, e apesar de seu alto valor, ela era muito perigosa de ser manuseada, e tinha o efeito de atrair monstros, e Rei diz que isso não era um problema, já que podia lidar facilmente com qualquer criatura, e apesar de ser rank F, ela logo estaria no A, e ele poderia se gabar de ter a conhecido, e Rick diz que então ele teria que se esforçar muito, e a menina pergunta qual rank ele estava, e ele responde que estava no E, fazendo ela pensar que sabia que ele era apenas um velho que começou tarde, e não queria acabar como ele, mas enquanto isso, Mizet usava um dispositivo para tentar levantar a saia de Reanette, que acaba percebendo e acaba com seu equipamento. Mas voltamos para a missão, onde Rei fica apavorada ao encontrar um Wyvern, e Brookston dá um tapa no monstro, mandando ele para longe, o que deixa a menina desesperada, já que agora iriam aparecer mais deles, o que Brookston queria, mas a menina começa a perguntar se ele queria virar comida de Wyvern, e como
como ela era muito barulhenta, Brookston pede que Rick a leve, e ele chama a garota pra irem pra outro lugar, senão ela iria virar cinzas. E enquanto caminhavam, ela perguntava se eles queriam acabar com a vida dela, e Rick pergunta se ela era forte, e a menina responde que estava planejando ser, e fica sem acreditar que um Wyvern foi arremessado daquele lugar até eles, enquanto Brookston e Aliceret acabavam com todos. Mas um Wyvern vermelho tenta atacá-los e Rick salva a garota, que fica apavorada, já que a força desse Wyvern era comparada com a de um dragão, e até mesmo um aventureiro de rank A teria dificuldade contra ele, então seria melhor eles fugirem. O que Rick concorda e manda ela correr o mais rápido que pudesse, mas ele continua em direção ao monstro, fazendo ela questionar o que ele estava planejando, e Rick responde que apenas queria conferir uma coisa, e ela avisa que não importava quantas pessoas de nível E ou F tivessem ali, já que seriam eliminados em instantes, e Rick volta a dizer que ela podia fugir, mas a menina decide lutar, afinal fazia parte do mesmo grupo, mesmo que de forma temporária, e além disso, Yamato jamais abandonaria seus companheiros, chamando a atenção de Rick, que concorda com a menina e pede que ela cuide do apoio. Então Rei começa a invocar sua magia de primeira natureza, mas Rick destrói um monstro com apenas um soco, confirmando que era realmente forte, o que surpreende a garota, que questiona o motivo dele ter dito pra ela fugir. E depois da missão, ela retorna pra guild. O mestre nota que ela parecia muito distraída, mas isso não o surpreende, afinal nada de bom acontecia quando os integrantes do grupo mais forte do continente apareciam, e era composto por um bando de aberrações de rank S, deixando a menina motivada a continuar evoluindo com seu treinamento. Mas enquanto isso, Brookston dizia que finalmente conseguiram uma das 6 joias, a Flor Carmesim, e Mizet comenta que ela possuía uma quantidade absurda de magia e agora poderiam usar a ressonância dessa magia para encontrarem as outras joias, o que Aliceret queria tentar, mas Mizet nega, já que ela faria o castelo ir pelos ares e invoca a magia de sexta natureza, mapeamento da terra, que mostra um mapa, e Brookston diz que aquele lugar seria a cidade Heraktópia, que era famosa por seu coliseu e artes marciais, onde uma garota acabava com um guerreiro. 400 anos atrás, o quarto rei Alexander construiu um coliseu onde realizou competições de luta e lutou sem armas, se tornando o vencedor de 10.000 lutas invictas, atraindo diversas pessoas ao seu reino, onde ser um lutador era uma ocupação chamada de pugilista. E Brookston diz que deviam focar no que os trouxeram ali, mas as pessoas ficavam apavoradas ao verem um orc. Então Rick deu a ideia de irem na prefeitura para buscarem informações sobre as 6 joias, mas eles notam um homem importunando uma garota, e Brookston diz que queria perguntar algo ao homem, que questiona se ele realmente queria arrumar encrenca contra um pugilista, e o orc responde que ele não parecia forte, deixando o homem indignado, e por isso ele o leva até um beco, mas claro que não teve nenhuma chance e saiu de lá o chamando de chefe, e se apresenta como Gold, a menina Milícia, e o orc pergunta se eles já viram uma pedra mágica parecida com a que tinham, e os dois reconhecem que ela possuía uma alta quantidade de mana, e apesar de ser muito familiar, eles não sabiam onde tinham visto algo parecido, e um desfile os interrompe. Gold explica que aquele seria o desfile de anúncio do torneio Rei dos Punhos, que aconteceria em 2 meses, e era o torneio de luta para determinar o campeão dos pugilistas, e aquele no desfile seria o campeão que venceu o torneio 5 vezes, Carvin, fazendo Brookston admitir que ele parecia um homem muito capaz, mas Gold e Milícia ficam em choque ao notarem que a joia no cinturão era a pedra mágica que eles estavam procurando, e Brookston reconhece que aquela realmente seria uma das 6 joias, a Ouro do Soberano. Bora pro anime. Na academia, o homem agradece Carvin e nota que ele não parecia muito bem, mas ele responde que se tiver alguém forte por aí, ele poderia começar a se sentir melhor, e Rick pede desculpas por atrapalhá-los, mas
mas gostaria de falar com eles, chamando a atenção de Carvey. E o senhor questiona se eles seriam fãs e diz que era falta de educação segui-lo até a academia. E Rick tenta explicar que eram aventureiros, mas Bruxton o interrompe, deixando Carvey impressionado. Enquanto Orc dizia que essa enrolação não fazia seu jeito, assim como daquele homem, e vai direto ao assunto, pedindo ao campeão que entregue o cinturão que possuía uma joia que pertencia a um membro de seu grupo há muito tempo e estavam procurando há vários anos, mas claro que devolveria o cinturão com uma joia de valor equivalente, deixando o velho irritado e pede que alguém os expulse, mas Kevin pede que ele espere e reconhece que suas palavras eram verdadeiras, afinal tinha um nariz um pouco especial, porém não poderia entregar o cinturão, já que era algo especial para todos de Iraquitopia e até poderiam reconhecer como o orgulho do povo, e mesmo que a joia seja tudo que queiram, ele não poderia simplesmente entregá-la, afinal tinha apenas uma maneira de obtê-la e seria ficando no topo do torneio o Rei dos Punhos, fazendo Bruxton reconhecer que ele estava certo e pede desculpas por incomodá-lo, e começa a ir embora, fazendo Rick perguntar como conseguiria uma joia, e Bruxton questiona se ele não estava ouvindo o campeão, e com isso eles se retiram, e o velho pergunta se ele tinha certeza que deveriam ter deixado eles irem, afinal pessoas como eles precisavam ter uma lição enquanto eram jovens, mas Kevin diz que se tivesse deixado ele fazer isso, todos teriam sido eliminados, fazendo o homem questionar se eles eram tão fortes assim. Kevin confirma e começa falando da criada, que se portava de maneira impressionante e não tinha dúvidas de que ela possuía uma habilidade assustadora, e em seguida tinha aquele homem de aparência normal que treinou seu corpo em um grau extraordinário, mas não possuía a aura que uma pessoa poderosa costumava ter, apesar de ter algo que não sabia identificar. E por fim tinha aquele orc que possuía o verdadeiro poder absoluto. Mas voltamos pro nosso grupo, onde Bruxton diz que se tornariam pugilistas para vencerem o torneio e conseguirem o cinturão, mas para entrar no torneio eles precisariam passar nas preliminares, realizadas no leste e oeste do reino, e Bruxton deixa a liga ocidental com Rick enquanto cuidava da oriental, fazendo Rick questionar se ele ficaria bem sozinho, mas Bruxton responde que ele providenciou um guia, e Gold aparece com a carruagem luxuosa. Então em seguida Rick vai até o local do teste para se tornar um pugilista, e o avaliador explica que o teste era uma batalha simulada contra um pugilista aleatório, e apesar de sua oponente ser uma novata, ela era muito promissora e venceu todas as lutas das preliminares do torneio, mas ele não precisava se preocupar em vencer ou perder, já que seria aprovado se demonstrasse um certo nível de habilidade, e com isso sua adversária se apresenta e diz que a chamavam de Flash, fazendo Rick reconhecer a voz de Angélica de Armut, que fica em choque ao vê-lo, enquanto a plateia ia à loucura, e Rick questiona o que ela fazia ali, se seus irmãos também vieram, mas Angélica nega e pensa que isso não era nada bom, já que enfrentaria esse sujeito de quase 40 anos, que derrotou o seu irmão de nível A, e mesmo que vencer não importe, ela não poderia se dar ao luxo de perder uma batalha simulada, e mesmo ele não parecendo forte, ela não iria abaixar a guarda assim como da última vez, e daria tudo de si, desde o início, mas antes de invocar sua habilidade passo instantâneo, ela acaba caindo, e fica sem entender o que tinha acontecido, e novamente tenta usar sua habilidade e cai mais uma vez. E Rick pergunta o que ela achou de sua nova habilidade, que fazia parte dos 8 segredos de como pegar leve, sendo o primeiro comece com rasteira nas pernas, já que a rasteira desmoralizava o oponente, que tentava ficar de pé, deixando Angélica indignada por ele estar fazendo rasteiras em uma velocidade incrível. Então ela tenta se distanciar para usar sua habilidade, mas volta a cair, fazendo Rick admitir que seu passo instantâneo era realmente incrível e continua derrubando, deixando Rick impressionado por ela ainda não ter perdido a vontade de lutar. Não esperaria menos dela, que diz que apenas isso não a faria desistir, então Rick decide lutar de verdade, já que assim ela poderia ficar de pé, mas a garota acaba desistindo, deixando todos frustrados. E dessa forma Rick se torna um pugilista e poderia participar das preliminares do torneio, mas Angélica corre até ele e questiona o que um quase 40 anos fazia ali, mas Rick a corrige, já que tinha 30 e poucos, e Angélica começa a chorar ao questionar quantas vezes ele iria ter que insultá-la, até ficar satisfeito, deixando Rick nervoso, já que isso poderia causar
causar um mal-entendido. Então a convida pra comer com eles e na taverna Melissa o serve e fica triste por Bruxon não estar com eles. E Angélica pergunta o motivo dele se tornar um pugilista e Rick responde que estava pensando em ganhar o torneio, deixando a menina indignada. E Rick admite que era surpresa ver uma cavaleira usando um punho em vez de uma espada. E a menina responde que tinha seus motivos e iria participar do festival, então precisava continuar vencendo até chegar ao torneio e questiona se ele estava planejando entrar no torneio desse ano. O que Rick confirma, deixando a menina indignada ao admitir que sua força ultrapassava os limites da lógica, mas isso seria impossível, afinal o caminho até o torneio era longo. E para começar, apenas aqueles que venceram 40 lutas durante o semestre das preliminares podiam participar da competição da liga, e essas lutas eram tão brutais que as pessoas participavam de no máximo 10 lutas por mês e faltavam apenas uma semana até o torneio. Então vencer 40 lutas em uma semana seria fisicamente impossível, deixando Rick aflito. Afinal, pensou que 10 lutas por dia seria fácil, fazendo a menina pedir que ele pare de quebrar as leis do bom senso. Mas com isso, Rick vai até o local das preliminares e o recepcionista pede que ele tenha cuidado, já que tinham rumores que seu adversário quebrava as regras ao usar uma arma. Mas nada foi encontrado durante a checagem corporal e na arena o seu oponente pensa que Rick não passava de um novato que acabou de se tornar um pugilista, e na idade dele ele deve ter feito um grande esforço para fazer isso, então iria valer a pena esmagá-lo. E ao se abaixar, ele pega uma pedra de impacto que estava escondida em seu sapato e aumentava a força de seus golpes em 20 ou 30 vezes. E com o início da batalha, o homem joga seu casaco em Rick, tampando sua visão, e em seguida ele o golpeia com força total, mas seu braço acaba quebrando e Rick pergunta se o que ele derrubou seria uma pedra de impacto, e avisa que era claro que seus ossos iriam se quebrar se não fortalecesse seu corpo com magia antes, fazendo o homem pensar que já quebrou pedras gigantescas sem nenhum problema. E Rick diz que agora era a sua vez e vai pra cima do homem com o segundo segredo de 8 de como pegar leve, o soco que não acerta, mas a onda de choque causada por ele sacode o cérebro e causa inconsciência, fazendo o homem apagar e garante sua primeira vitória. E o homem da plateia nota que esse ano apareceu alguém incrível e com certeza ninguém iria conseguir desgrudar os olhos do torneio. Mas enquanto isso, no bairro dos prazeres, o homem ia até Gate e diz que estava quase na hora de começar a trabalhar. Angélica consegue sua vitória de número 40 e garante sua vaga na disputa da Liga de Blocos, e questiona se Rick realmente pretendia competir em 40 disputas, o que ela achava impossível, afinal cada local que sediava as lutas podia estar a mais de 100 km de distância, o que Rick não achava um problema. E como sua luta estava próxima, ele começa a correr até a arena que ficava a 30 km de distância, deixando Angélica sem acreditar que ele chegaria tão rápido. E como ela queria ver a luta, Reanette a leva, deixando a menina desesperada por estarem tão alto, e ao chegarem no local, ela acaba vomitando e nem consegue ver a luta de Rick, que parte para os próximos locais, onde Rick vai vencendo as competições, enquanto Angélica ficava acabada. E após 4 dias, Rick vence as 40 lutas e Angélica admite que estava feliz por não estarem no mesmo bloco, afinal apenas os vencedores de cada bloco podiam participar do torneio. E Reanette pergunta se Angélica queria vencer o torneio, o que ela confirma, apesar de ser quase impossível com um de cerca de 40 anos participando, e mesmo que vencer seja impossível, ela não iria deixar aquele homem, chamando a atenção de Reanette, mas Angélica muda de assunto rapidamente e diz que ficava surpresa por Reanette sempre estar ao lado do quase 40, e com certeza ela iria detestar que pensem que os dois tinham um relacionamento, o que Reanette não se importava, afinal tinham uma grande afeição por Rick, deixando Angélica envergonhada, mas as duas são interrompidas por um homem que implora pela ajuda delas por estarem com poucos funcionários. Então no final da tarde, Rick retorna para a cidade, o presidente do comitê de gestão da Liga Oeste o reconhece e se apresenta como Snape, e admite que estava impressionado por ele ter feito a passagem mais rápida da história das eliminações da Liga Oeste, e aperta a mão de Rick, e em seguida um homem o avisa que Angélica estava ausente, fazendo Rick questionar se ele a conhecia, e Snape confirma, afinal era um mero comerciante que a casa de Armut tratava muito bem, e em seguida Rick pergunta quando ele se aposentou
apresentou como pugilista, afinal seu aperto de mão parecia o de alguém que treinou para lutar, fazendo Snape admitir que já se passaram 20 anos e ganhou uma pequena competição, mas se aposentou com 23. Então aquela foi a primeira e última vez que ganhou algo, e pede desculpas por falar tanto, mas quando o assunto era sobre pugilistas ele perdia a noção do tempo, e na verdade a sua empresa inscreveu alguém nessa competição e se despede de Rick, mas antes pede que ele diga a Angélica pra não exagerar, chamando a atenção de Rick, que entra no restaurante onde Milícia aconselha que ele tenha cuidado ao falar com Snape da companhia Draconauta, porque haviam rumores de que ele estava conectado ao submundo, apesar de parecer um cavalheiro, e além disso era o principal patrocinante da competição desse ano, então todos ficaram chocados, mas a conversa de dois homens sobre o alto nível das coelhinhas desse ano chama a atenção de Rick, principalmente por citarem uma elfa negra que era incrível. E enquanto isso, Reanette e Angélica chamavam o público para apostarem no festival de luta vestidas de coelhinhas, mas um bêbado começa a tumultuar e quando tenta agarrar Angélica, ele a chama de tábua, deixando a menina furiosa, e depois de nocauteá-lo, Rick aparece e pergunta o motivo dela estar vestida daquele jeito, deixando a menina envergonhada, mas Reanette o chama e quando ele olha pra ela, fica encantado, e um clima começa a surgir entre os dois, deixando Angélica decepcionada com a diferença de reação. Mas naquela noite, Kervin lia sobre o Ark que passou pelas preliminares da Liga Leste em apenas 2 dias, e venceu todas as lutas com um único golpe, o tornando tão impressionante que até ofuscou a notícia sobre Rick, deixando o Kervin empolgado com o evento desse ano, que seria muito divertido, fazendo o velho se lembrar do dia em que foi recrutá-lo na favela, onde o chamavam de Lobo Voraz e brigava com todo mundo, mas sua proposta de vir a Heractópia, onde tinha muitos lutadores fortes, o deixou empolgado, e Kervin admite que fazia tempo que não se sentia dessa forma. Mas vamos pro dia seguinte, onde Rick diz a Angélica que alguém chamado Snape veio vê-la e, parecendo incomodada, ela responde que não sabia quem era, e com isso ela vai até a arena onde iniciam a competição da Liga dos Blocos, com uma luta de Angélica que aniquila sua adversária, fazendo Rick perceber que ela parecia tensa e nem parecia ser ela mesma, e assim eles continuam as batalhas, com Rick vencendo em seu bloco, com suas técnicas de pegar leve, assim como Angélica, e entre essas vitórias ela comenta que eles precisavam de 4 vitórias para garantirem suas participações nas eliminatórias e queria acabar com isso rápido, chamando a atenção de Rick e Reanette. No campo de batalha, Angélica enfrentava um cara enorme e usa uma combinação de técnicas de bater e correr com magias da natureza, o que Rick achava um erro contra esse oponente, que questiona se Angélica já estava cansada e parecia mais lenta do que no começo, e com um golpe ele finaliza a garota, garantindo sua vitória. E após ela se tratar, Rick vai até ela e diz que ela parecia estar muito impaciente, já que a força defensiva de seu oponente era clara, e com certeza ela sabia que não combinava com seu estilo, mas mesmo assim seguiu táticas que iriam desgastá-la. Mas a menina diz que não pediu a opinião dele e deixa Rick pra trás, mas ele não desiste da garota e diz que ela teria vencido se tivesse lutado normalmente, então se tinha algo que a incomodava, ela poderia pedir um conselho, fazendo a menina ceder e admitir que ele era muito intrometido, então começa a falar que na verdade Snape era seu noivo, que interveio em uma série de problemas que a casa de Armuyt passou, e tudo começou há 1 ano após o falecimento de seus pais em um acidente. Então ela e seus irmãos assumiram a gestão das terras, mas por serem inexperientes, acabaram caindo em grandes dificuldades financeiras, e foi nesse momento que seu avô Pão Duro entrou em cena e fez um acordo com Snape, que provavelmente buscava criar laços com nobres e membros da realeza, então prometeu fornecer à casa de Armuyt uma grande quantidade de dinheiro, e em troca exigiu que ela se tornasse sua noiva, e depois disso os de Armuyt conseguiram reconstruir as finanças desesperadamente, mas já era tarde demais para anularem um noivado, deixando Rick surpreso ao descobrir que ele era noivo dela e pergunta se esse era o tipo de homem dela, fazendo Angélica questionar como ele podia ser tão atrasado, afinal tinha acabado de explicar, mas de qualquer forma ela investigou sobre Snape enquanto tentava acabar com o noivado e descobriu que ele se tornaria o principal
patrocinador desse torneio. E além do que pretendia, mais uma confusão interrompe sua explicação. Então os dois vão conferir e Angélica reconhece aquele homem que estava discutindo contra Taylor, que tinha derrotado. Mas o lagarto ou dragão nocauteia Taylor com apenas um golpe após o ataque de Taylor não ter surtido efeito contra ele, que começa a questionar como aquela mulher que segurava pretendia compensá-lo. E após rasgar o vestido da garota, Angélica o interrompe. Ele questiona se ela também queria ser destruída, deixando a menina com medo. Mas mesmo assim, Angélica manda ele deixar a garota e ir embora. E o homem tenta atacá-la, mas Rick segura seu golpe e diz que era melhor todos manterem a calma, fazendo ele questionar quem ele seria. Mas Snape manda Geishi se conter até o torneio e ele se retira, enquanto Snape pedia desculpas pela confusão que seu irmão mais novo tinha causado e admite que era difícil de lidar com ele, já que ninguém era forte o suficiente para detê-lo, e pergunta se Angélica tinha se ferido, o que a menina nega, e Snape admite que sua saúde era muito preciosa. E depois dele ir embora, Rick pergunta qual era a relação de Snape se tornar o patrocinador do torneio com um noivado, e Angélica explica que o valor trocado pelo noivado foi uma quantia significativa, e quando olhou os ativos de sua companhia, ela notou que ele não tinha quase nada. Então ele pretendia conquistar a quantia nesse lugar através do prêmio do torneio, fazendo Rick pensar que se ele pretendia fazer algo, então seria uma luta comprada, o que Angélica confirma e explica que ele usaria a vaga de patrocinador para manipular o resultado, e por isso ela iria derrotar o concorrente dele e cancelar o noivado, fazendo Rick perceber que esse era o motivo dela ter se tornado uma pugilista. Mas Angélica admite que odiava dizer isso, mas mesmo que consiga entrar no torneio, ela não conseguiria vencer Gate. Então Rick se oferece para treiná-la, deixando Angélica apavorada ao questionar se foi notificada de sua própria eliminação. Angélica inicia o treinamento sendo puxada por Rick, que corre freneticamente enquanto ela carregava 30 quilos e gritava desesperadamente para ele parar, mas Rick diz que essa era a forma de ensinar o corpo como se mover mais rápido. E aliás, faltava apenas mais 6 horas, deixando a menina desesperada. E assim que eles terminam, Angélica fica surpresa por ainda ter suas pernas e Rick elogia seu desempenho. Afinal, quando Reanette fez o mesmo com ele, ele perdeu a consciência, além de ter perdido a vida umas 3 vezes no primeiro dia. Mas de qualquer modo, agora eles iriam dar uma pausa pro almoço e recomeçariam na parte da tarde, deixando a menina apavorada. E assim se passam os 5 dias e Angélica aproveita a sua comida em um local isolado, enquanto pensava que não aguentava mais e não era como se estivesse fugindo. Afinal, pretendia fazer um treinamento e não passar por aquilo. Então estava apenas fazendo um retiro estratégico para preservar sua saúde mental. Mas Rick aparece na janela, surpreendendo Angélica, que diz que fugiu por apenas 15 minutos e pede para ele ser rápido ao repreendê-la. Mas Rick responde que na verdade veio fazer o oposto e entendia perfeitamente a vontade de fugir, já que não sabia quantas vezes fugiu durante aqueles 2 anos e quantas milhares de vezes foi eliminado e ressuscitado, fazendo Angélica admitir que estava surpresa por ele ter aguentado isso por 2 anos. E Rick responde que tentou desistir, mas Brookston o questionou o que ele poderia suportar mais facilmente: os seus arrependimentos depois de desistir ou seu sofrimento atual, e aconselhou que ele os colocasse em uma balança. Então ele tentou visualizá-los no fundo de seu coração e decidiu pelo sofrimento atual. Mas o seu mestre o disse que mesmo se tivesse escolhido desistir, ele teria o visto partir com um sorriso. E por algum motivo essas palavras tornaram as coisas mais fáceis de serem suportadas, fazendo Angélica admitir que odiava os costumes da nobreza, onde recebeu uma educação nobre com boas maneiras sociais, dança, maquiagem e vestimenta, quando na verdade queria contribuir para a casa de Armute como uma lutadora e não como a mulher da nobreza, e por isso sonhava se tornar a primeira cavaleira da classe especial. Então sua balança ainda estava inclinada em direção ao seu sofrimento atual. E depois da conversa, eles voltam
começam a treinar, onde Rick convidou Reanette para ensinar Angélica a como transformar suas mãos em espada, já que seu estilo de luta era uma versão modificada da técnica da espada dos cavaleiros. E finalmente temos a disputa que iria decidir a vaga de Angélica no torneio, mas um homem se pergunta o que aconteceu com sua Angélica, que parecia uma fera, e o outro homem diz que o belo estilo de luta a colocava em desvantagem, mas Angélica derrota seu adversário facilmente e fica descontrolada, enquanto Rick notava que ela estava alterada por causa do treinamento. Angélica se pergunta o que fez durante a luta para os habitantes estarem a olhando dessa forma, e Reanette responde que talvez eles estejam se sentindo ameaçados, deixando a menina frustrada, mas Aliceret e Mizet chegam no restaurante após confirmarem a informação falsa de uma das 6 joias do Império, e Mizet tenta dar em cima de Milícia, que fica toda boba com a chegada de Brugston, que pergunta se Angélica também iria participar do torneio, o que a menina confirma, e diz que Rick e Reanette a treinaram e pensou que perderia a vida diversas vezes, mas mesmo assim não tiveram muito tempo, e Brugston responde que seu treinamento nunca iria traí-la, e por mais curto que tenha sido, a sinceridade de seus esforços trariam retornos positivos, e todos começam a motivar a menina, que os agradece. Mas finalmente chegamos no dia do torneio, onde é anunciado as primeiras duplas que foram sorteadas aleatoriamente, e Angélica diz a Rick que a manipulação dos resultados já tinha começado, e fizeram com que Gate não lute contra Carvin ou Brugston até a final, e usariam os outros adversários para impressionar os espectadores com a força de Gate desde o início. Então, quando chegar a hora certa, Snape faria uma aposta, e se Gate perder a luta de propósito, eles ganhariam muito dinheiro, mas Angélica estava decidida a encará-lo na segunda rodada para destruir seus planos, e Rick pergunta o que ela planejou para caso não o enfrentasse até a final, deixando a menina sem jeito. Afinal, não pensou nessa possibilidade, mas claro que ela mantém a pose, né? Mas enfim, no corredor da arena, Carvin encontra com Rick e Brugston e diz que eles realmente vieram, e Brugston responde que vieram pegar o cinturão, deixando Carvin empolgado pela semifinal, onde enfrentaria Brugston, e o velho nota que esse era o rosto de um desafiante, e se lembra do passado, quando ele foi em sua academia, onde estava extremamente confiante em derrotar o seu lutador, que ficou em 4º lugar no torneio, mas acabou sendo derrotado, e ao sentir o gosto da derrota pela primeira vez, ele mudou completamente e treinou para vencer adversários cada vez mais fortes, se tornando o vencedor do torneio em sua primeira participação. Mas agora vamos para a primeira batalha de Geishi contra Herman, que não consegue machucá-lo, e com apenas um soco, Geishi deixa todos impressionados com seu poder, apesar de não acertar o adversário, que volta a golpeá-lo. Então Gate decide encerrar a batalha e o nocauteia com apenas um golpe, deixando todos impressionados, mas Rick nota que seus movimentos eram de um amador, apesar de seu poder, o que Angélica também achava estranho, e dessa forma eles vão vencendo suas lutas. E na última temos a luta de Carvin, onde Rick comenta que parecia que ele tinha previsto o movimento do oponente. Brugston explica que talvez ele tenha treinado os sentidos olfativos que os homens cães possuem, e com as mudanças dos sinais elétricos e adrenalina, ele os traduziu através do olfato e uma espécie de aromatização do futuro, e admite que ele era um pugilista magnífico, mas Carvin acaba sendo golpeado, e Angélica nota que ele parecia lento, mas Mizet a corrige. Afinal, ele não estava lento e apenas deixou ser acertado, levando a plateia à loucura para em seguida derrotar seu adversário, e a locutora admite que ele deixou todos preocupados, mas não haviam dúvidas de que ele era realmente forte, e Rick escuta os companheiros de Carvin falando que ele os fazia suar frio e era muito inconsistente. Mas finalmente chegamos no segundo dia, e Snape pergunta se podia se sentar ao lado de Rick, e ao olhar para Aliceret, ele diz que ele tinha uma adorável jovem o acompanhando, e Aliceret questiona o motivo dele estar se forçando a fazer toda essa péssima atuação, deixando Snape aflito, mas Mizet responde que adultos tinham coisas de adultos para lidar, o que a pequena achava chato, e Rick questiona se ele não preferia assistir do assento VIP, e Snape responde que queria ver de perto a luta entre seu irmão mais novo e sua noiva, que se encontram no corredor, e Gate diz que Snape tinha o pedido para não machucar
mostrar sua cara, senão estragaria o visual do casamento. E Angélica responde que iria mostrar os resultados do trabalho duro, fazendo Gate dar risada, afinal ela apenas treinava como uma idiota pra aprender truques, enquanto ele gastava o dinheiro do pai com diversão. E mesmo assim era mais forte que ela, mas Angélica diz que era mentira e era impossível ter um físico assim sem treinamento. E Gate responde que não tinha sentido mentir, afinal apenas vivia a vida e seu corpo era assim por ser um prodígio e teria o cuidado de não bater em sua barriga para que possa carregar os filhos de Snape, deixando Angélica furiosa. E na arena eles começam a lutar e apesar de suas várias tentativas, Angélica não consegue feri-lo, mas consegue desviar de seus golpes e como seus golpes não estavam dando certo, ela decide mudar de estratégia, fazendo Snape questionar o motivo dela ter desfeito sua magia de fortalecimento. E Rhanet começa a torcer pela menina e diz que ela era capaz disso, enquanto Angélica usava o fluxo mágico Reflexão Reversa e combinado com seu passo instantâneo, ela usa o corte de fio, conseguindo assim cortar a pele de Gate, deixando Snape surpreso, enquanto ela questionava quem ele tinha chamado de Rhanet explica que aquela era uma das técnicas secretas de controle corporal que ensinou a Angélica e apesar de ter tido dificuldades de entender, ela praticou por vontade própria e misturou a técnica fluxo mágico Reflexão Reversa para incorporar o corte em fio em seu estilo de luta, criando uma explosão curta, porém poderosa. Mas isso causava um estresse enorme em seu corpo, que não seria um problema para Angélica, que suportou o treinamento infernal durante um mês, fazendo Snape admitir que era uma técnica interessante. E após cortar Gate diversas vezes, ele se irrita e golpeia a garota, já que agora iria fazer o que quisesse, afinal não podia resistir a uma presa tão divertida. Mas Angélica não desiste e usa seu passo instantâneo para tentar golpeá-lo, mas acaba sendo surpreendida por Gate, que usa seu passo instantâneo e a golpeia, deixando Rick impressionado, e Snape diz que agora ele deve ter percebido que a força de Gate era real e na verdade ele quem o fez se aposentar do pugilismo após ter o batido tão forte que nem conseguiu se levantar, afinal Gate era um prodígio, ou melhor, um verdadeiro monstro. E Gate diz que não importava quantos anos lixos medíocres como ela treinem, porque nunca iriam vencê-lo e devia estar odiando seus próprios pais, que não estavam mais vivos por não ter passado nenhum talento pra ela. Afinal, pais lixos também eram lixos e Snape continua falando que Angélica suspeitava que ele estava arranjando as lutas, o que não era necessário. Afinal, ninguém acreditava que o competidor da vaga de patrocinador se tornaria o campeão. Então fez uma grande aposta na vitória de Gate, que estava acabando com Angélica, que não queria desistir. Então Gate diz que a única coisa que queria era ver o momento em que ela perderia o espírito de luta, afinal queria que todos os lixos percebam que nunca iriam vencer um prodígio. Mas Angélica não queria desistir, já que sua balança não pendia para esse lado, e mesmo com dificuldade ela levanta o punho contra Gate, que se irrita e arremessa a garota contra a parede e decide eliminá-la, mas Rick lança sua bota impedindo que suas garras a acertem. E como Angélica perdeu a consciência, é anunciado o fim da disputa, com a vitória de Gate, enquanto Rick estava enfurecido. Mas os dois acabam se encontrando no corredor, onde Gate joga a bota de Rick e tenta golpeá-lo por ter tirado sua presa, mas Rick o ignora e responde para ele não ter pressa, afinal não tinha sentido vencê-lo nesse lugar, já que queria fazê-lo voar na frente dos espectadores. E com um golpe ele vence sua luta e descobre que Angélica estava fora de risco, apesar de estar gravemente ferida, deixando ele pensativo. Afinal, ela devia estar frustrada por ter se submetido àquele treinamento infernal para não desistir de seus sonhos. E após um tempo temos a vitória de Brookston e Kervin, onde é anunciado os semifinalistas, que pedem para vocês deixarem a inscrição para ajudar na nossa meta de 35 mil inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante para continuar recebendo os próximos episódios. Além disso, me motivar muito a continuar com os episódios
quase diários, mas chega de enrolação e bora pro anime! Após um treinamento especial, Rick encontra com Angélica que pede desculpas, afinal ele a treinou sem ganhar nada. E ainda assim, ela o fez perder tempo com alguém sem talento como ela, que se rebelou contra o papel de mulher nobre pra seguir seus sonhos, e em lágrimas ela diz que talvez casar com Snape não seja tão ruim, já que ele a trataria bem, mas Rick quem pede desculpas. Afinal, ela se esforçou tanto e ele não percebeu a verdadeira força de Gate, e pede que ela preste muita atenção nessa luta, onde ele mostraria o que viria adiante após o treinamento que ela tinha feito, deixando a menina pensativa. E na arena, Gate pede desculpas por não ter eliminado a garota, já que agora ela teria que suportar uma vida miserável, sendo atormentada por sua falta de talento, deixando Rick furioso. E com o início da batalha, ele dá um soco em Gate que o faz cair de joelhos e o manda levantar, afinal não conseguiria bater nele se continuasse parecendo tão patético. E Gate parte pra cima de Rick, que ao encostar em sua barriga faz ele sentir dor, deixando Angélica curiosa sobre como isso tinha funcionado, e Reanette diz que ele não usou a força, e Mizet explica que esse ataque penetrante não atingia a parte externa do corpo, mas sim o interior, e enfurecido, Gate usa uma magia fortalecedora dos Dragonídeos, e ao golpear Rick, ele se defende. Brookston entende como Rick pretendia usar essa luta, e nota que essa magia consumia muita energia mágica, o que Snape concorda, e diz que Gate nunca treinou sua capacidade mágica, que era exatamente como tinha nascido, o que deixa Rick indignado. Afinal, teria evitado vários problemas se sua energia mágica não fosse limitada, e usa o ataque penetrante, que dessa vez não machuca Gate, que revida com um corte-fio e passo instantâneo, e Gate nota que a plateia estava quieta. Afinal, um prodígio derrotar um medíocre era algo tão óbvio que chegava a ser chato, o que Snape concorda, mas Brookston achava interessante o modo como ele estava enxergando essa luta. Afinal, pra Rick não importava como todos estavam vendo, já que o que realmente importava era como Angélica enxergava. E quando Gate começa a ficar cansado, ele questiona como Rick não estava ferido, e ele responde que usou uma técnica que dispersava ataques dentro do corpo, então quase não sofreu danos, fazendo Gate questionar se ele não estava lutando a sério. E Rick revela que ele estava certo, pelo menos em parte, já que na verdade restringiu suas habilidades físicas para se igualar aos níveis de Angélica, e lutou ao máximo com isso. E Brookston diz que vencer essa disputa não era a única coisa importante para Rick, que queria mostrar a Angélica o seu próprio potencial. Então, em outras palavras, essa era uma luta de Angélica contra Gate, em uma revanche virtual, deixando Gate enfurecido. Então ele usa seu corpo de ferro com um passo instantâneo para ir pra cima de Rick, que usa o ataque penetrante e o faz cair de joelhos ao quebrar sua defesa, e diz a Gate que sua magia estava enfraquecida por estar muito cansado e devia estar sem entender o que estava acontecendo, afinal nunca se esforçou o suficiente ao ponto de ficar cansado, fazendo Snape questionar se Rick possui a habilidade que excede o talento inato de Gate, o que todos seus companheiros negam, afinal ele nem tinha talento. E como começou a treinar após o tempo de elevar suas reservas mágicas, podia-se dizer que ele era abaixo do medíocre, mas Angélica devia ser capaz de compreender como ele estava dominando Gate. E Rick diz que se ele nunca ficou exausto, então não saberia como agir quando acontecia, e era por isso que ele não conseguia manter a precisão de suas técnicas. Afinal, aqueles que trabalham duro continuavam se esforçando, mesmo em meio à fadiga, até não conseguirem mais se mover, já que a força que uma pessoa ganhava depois de se esgotar era sua verdadeira força, o que Gate achava besteira, e ao tentar golpear Rick, ele sente o impacto de sua mão, e Rick continua falando que ele podia ser um prodígio, já que mesmo sem se esforçar era forte, mas como um prodígio ele ainda estava apenas no nível 1, afinal os verdadeiros prodígios assumem o físico e os sentimentos com os quais nasceram, e se esforçam mais do que qualquer outro para aprimorá-los, e já viu prodígios no nível 100 ou melhor no 1000, o que os tornava verdadeiros prodígios, então ele não poderia achar que era o mais poderoso do mundo, afinal apenas teve sorte de se deparar com oponentes que podia derrotar, em um mundo vasto onde ele era apenas um pequeno lagarto em um lago, deixando Gate tão enfurecido que ele invoca a maior magia de fortalecimento dos dragões
Draconídeo, se tornando praticamente um dragão. E com um golpe ele lança Rick contra a parede e os golpes de Rick não surgem mais efeito contra ele, fazendo Rick reconhecer que ele teve sorte com esse corpo e não sentia que podia vencê-lo, e Gate questiona se ele finalmente entendeu, fazendo Rick concordar que a Angélica atual não seria capaz de vencê-lo, e questiona se isso significava que uma pequena jovem devia desistir de vencer um homem grande e corpulento pela diferença de físico, mas em alguns momentos isso era impossível e era para isso que ela deve treinar até quase ser eliminada. Então Rick avança 6 meses de poder, se tornando mais veloz, e com 9 meses forte o suficiente para fazê-lo sentir o golpe, e com 1 ano ele se torna ainda mais poderoso, fazendo Angélica perceber que o que podia fazer agora não se comparava com isso, mas esse definitivamente seria o passo instantâneo, e o que estava vendo seria sua força depois de continuar esse treinamento infernal por 1 ano. E Rick diz que o trabalho duro comum não pode superar a diferença nas habilidades inatas, afinal era preciso loucura para continuar exercendo esforço extraordinários, e deve se esforçar até quase ser eliminado por 1 mês, e ainda perder sabendo que para vencer seria necessário 1 ano do mesmo trabalho duro, e questiona para que lado sua balança estava inclinada, fazendo Angélica se lembrar de ter continuado se esforçando quando era criança, e responde que era uma pergunta tola, afinal nasceu com uma balança que apenas pende para um lado, e satisfeito Rick diz a Gate que a única maneira dele vencê-lo era se tivesse coragem de lutar com tudo o que tinha, o que ele menosprezou, mas se for capaz disso ele iria enfrentá-lo de frente, mas Gate achava isso estúpido, então Rick decide acabar com a luta, e quando Gate parte pra cima dele, ele usa o corte de fio e nota que não tinha funcionado, já que quando Reanette fazia isso, ela cortava as coisas ao meio, mas seu golpe foi o suficiente para derrotar Gate, deixando Snape em choque, enquanto Rick dizia que ele teve sorte de não ter enfrentado a Angélica do ano que vem, deixando a menina empolgada. E dessa forma, temos o primeiro finalista, que marca o final do 9º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com essa curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!